meu irmão, olá minha irmã, que prazer nós podermos estar juntos novamente para meditar na palavra do Senhor, palavra para o quarto domingo de Páscoa. Como sempre eu gosto de frisar, é uma pena que não possamos estar reunidos fisicamente. Faz falta o abraço, faz falta o olhar, o calor humano que a gente tem durante as nossas celebrações. Mas Deus tem nos dado esses meios por enquanto e queremos ser agradecidos a Ele por podermos nos encontrar dessa maneira. O texto para a nossa meditação é do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versos 42 a 47. Ele diz o seguinte: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Meu amigo, eu quero lembrar com você de um objeto que muita gente já utilizou. Hoje em dia está meio em desuso, mas é esse, uma câmera fotográfica. No meu tempo de jovem, a fotografia era uma arte. Não existia isso de cada um ter um celular com uma câmera fotográfica de última geração. A gente tinha que colocar um filme dentro da câmera, batia a foto e nós não tínhamos como saber como ela ia ficar. A gente só ia saber como ela ficava depois da revelação. Mas por que eu estou falando de máquina fotográfica? Porque a fotografia, na verdade, ela é o registro de um momento. Nós, antigamente, batíamos foto, depois de revelada nós guardávamos em álbuns, eram coladas as fotos, e ela servia para que a gente pudesse relembrar momentos, ou então para que a gente pudesse mostrá-las, as visitas quando elas vinham. Hoje em dia isso foi substituído pelas redes sociais. É lá que a gente coloca as nossas fotos mais importantes e mostra para todo mundo. Mas antigamente, de modo analógico, era feito isso. E a câmera registra um momento. Ora, o momento ele pode mudar depois. Pode ser que o momento depois, pessoas que estavam conosco naquela foto não estejam mais, tenham ido viajar, alguns infelizmente talvez tinham morrido, outras pessoas mudaram de vida. Pode ser que no momento aquela foto marcasse um momento de riqueza nosso e depois não marcasse mais, talvez seria doença ou pobreza. A foto é sempre o registro de um momento, por isso a gente chama também de um instantâneo que é tirado. E eu falo isso porque o texto que nós lemos aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele é uma foto. Ele nos mostra o instantâneo, o momento em que viveu a comunidade ali no seu princípio. Um versículo antes já é dito que pela pregação de Pedro, milhares de pessoas vieram a crer no Senhor Jesus. E logo em seguida nos é dito de que maneira essas pessoas viviam. De que maneira a igreja se estabeleceu, de que maneira ela se organizou ali em Jerusalém no começo. Bom, nós temos que entender que eles se consideravam ainda judeus nessa época. O cristianismo que eles exerciam, claro, eles eram judeus que criam que o Senhor Jesus era o Messias que vinha e que ia dar continuidade aos planos, às promessas do Antigo Testamento, mas de qualquer maneira eles se consideravam ainda judeus, não existia uma divisão dos cristãos dentro do judaísmo. E essa foto nos é dada ali no livro de Atos por 3 palavras. Nós podemos resumir ela em 3 palavras bem básicas. A primeira,
eles se reuniam debaixo do ensino dos apóstolos, ou seja, a doutrina, aquilo que os apóstolos viveram com o seu Senhor, agora era ensinado para todos os cristãos. Havia um repasse de conhecimento. Os apóstolos não detiveram o conhecimento, a doutrina, aquilo que Jesus ensinou só para eles, mas eles passaram para os outros discípulos de Jesus. A segunda palavra é comunhão. Eles viviam em comunhão. No partir do pão é dito ali, ou seja, na celebração da ceia do Senhor, mas não só na celebração da ceia do Senhor. A ceia era celebrada de uma maneira um pouco diferente do que nós celebramos hoje nas nossas igrejas. Era, na verdade, uma comunhão de casa e muitas vezes se dava no contexto de uma refeição, mesmo onde as pessoas eram convidadas. E isso significava que a casa estava aberta, que as pessoas eram recebidas nas casas, que a igreja crescia na sua comunhão em grupos familiares. Um amigo convidava outro amigo que era cristão e venha lá em casa jantar. E a refeição para o judeu, ela é muito mais do que a refeição para nós hoje em dia. Hoje, nós se vamos, por exemplo, num restaurante e todas as mesas estão lotadas e tem alguém sozinho ocupando uma mesa, talvez a gente até diga, olha, podemos sentar aqui com você. Mas no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, isso era impensável. Só podia ir na minha casa e fazer parte da minha mesa aquela pessoa a quem eu estendia a minha comunhão, a quem eu estendia a honra de fazer parte dos meus. É um contexto bem diferente do que nós temos hoje. E essa comunhão, ela era estendida aos irmãos da igreja. E a terceira palavra que nós podemos encontrar nesse texto é a oração. Diz que eles permaneciam na oração, oravam juntos, iam ao templo para orar, se encontravam para falar com Deus. Olha, dessa pequena foto, essas três palavras podem ser tiradas. E como consequência dessas três palavras, desses três atos, dessas três características que existiam ali na primeira igreja, é dito que o Senhor, dia a dia, ia juntando a eles os novos convertidos, novas pessoas que ouviam o Evangelho e que queriam viver a partir do Evangelho, que eram alcançadas pelo Evangelho. Sim, o Senhor dava o crescimento da igreja. E essa foto é extremamente preciosa para nós. Porque se era assim lá no começo, na primeira comunidade, lá em Jerusalém, naquele que a gente pode chamar assim do tubo de ensaio da igreja, do primeiro momento dela, porque depois ela explodiu para todo mundo a partir de Jerusalém. Mas desse primeiro momento, se era assim, também nós podemos aprender com essa foto. É verdade que depois de tirar esse retrato, a igreja também foi mudando. E aquilo que eu falei, que uma foto ela marca um momento e que esse momento pode mudar depois, isso também aconteceu com essa igreja. A gente vai ler no próprio livro de Atos, eles são perseguidos, são espalhados de Jerusalém para todo mundo, vão para Samaria, Paulo vai também aos gentios e o Império Romano todo é alcançado pela graça de Deus, pelo Evangelho. Mas nesse primeiro momento, nessa incubadora da igreja, nós temos essa foto e nós precisamos aprender com ela. E da mesma maneira que ali tem três palavras fortes, ensino, comunhão e oração, também para as nossas comunidades temos que ter essas três palavras. Vamos pensar um pouquinho mais nelas. De que maneira nós temos ensino nas nossas igrejas? Alguém pode pensar que no culto nós temos a prédica, e isso é ensino, e com certeza está certo. Mas não é apenas o ensino que é feito pelo pastor no culto. Também cada cristão, ele pode e deve abrir a sua Bíblia e aprender com ela. Ler livros que ensinem a compreender a palavra de Deus.
Ele também pode ler a sua Bíblia em família, ele pode ler a sua Bíblia com um amigo. Dois amigos podem se reunir. Na igreja também temos o estudo bíblico, que é o lugar de aprofundamento da palavra de Deus. Talvez aquilo que você ouviu na prédica e que pode não ter ficado muito claro, no estudo bíblico vai ficar claro. Nós temos outros meios de ensino na igreja, o culto infantil, onde ensinamos as crianças, o grupo de casais, onde os casais são confrontados com um modelo de casamento de acordo com a vontade de Deus, aquilo que está na sua palavra. Nós temos o grupo de jovens, onde os jovens repartem suas preocupações e aprendem da palavra de Deus aquilo que precisam para a sua vida. Nós temos muito ensino na igreja. Uma coisa que tem que ficar clara é que é o mesmo ensino dos apóstolos. Aquilo que eles passaram, depois outras pessoas escreveram quando os apóstolos não estavam mais com a igreja, para que esse ensino fosse trazido até nós, de milênios até aqui. E por isso todo cristão, ele tem que ser um estudioso da palavra de Deus. Ele tem que amar a palavra de Deus. Ele tem que encontrar na palavra de Deus a sua fonte de conhecimento de Deus, de si mesmo e da salvação. A segunda palavra que nós vimos naquela foto, a comunhão, ela também precisa estar onde estão os cristãos. Ninguém é cristão sozinho. Todos nós somos cristãos em família. É dito que Deus nos faz filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus e o meu outro amigo também é filho de Deus, então nós somos irmãos. E irmãos têm que ficar juntos. Nós entendemos bem isso no Brasil. Os brasileiros têm um sentimento de família muito grande. E é essa a verdade. Significa que eu vou ter prazer de estar com meu irmão. Significa que eu vou querer estar com ele. Que eu vou querer ir à igreja, que eu vou querer viver com ele, que eu vou convidá-lo para minha casa, eu vou frequentar a casa dele. E aqui tem um aspecto também que diz ali, as pessoas vendiam tudo o que tinham e viviam de um caixa comum ali no começo da igreja. E isso é muito importante. Significa também que para o meu irmão, muitas vezes eu vou estender o que tem no meu bolso. Também a minha carteira, ela tem que ser convertida. Sim, se eu tiver condições, não posso ver o irmão passando necessidade e dizer para ele, olha, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Não, é meu dever como irmão que eu tenho que ajudá-lo também, ainda que eu não seja uma pessoa de muitos recursos, mas eu tenho que procurar ver o que eu posso fazer. Isso faz parte do amor sendo colocado em prática. Eu gosto de dizer que amor que não é colocado em prática não é amor. Ele pode ser um sentimento bom que eu tenho por uma pessoa, uma simpatia, mas não é amor. O amor, ele se sacrifica, ele divide. O amor, ele partilha. E faz parte da comunhão eu estender tudo o que eu tenho para o irmão. Porque, na verdade, nada que temos é de fato nosso. Tudo nos é dado pelo Senhor e Ele vai nos dar a maneira certa de usá-los também. Nós não somos cristãos que entesouram para si simplesmente, mas nós damos contas a Deus do que fazemos com os nossos recursos. Por isso, numa comunidade cristã, não deveria haver um irmão que passa necessidade. Também não deveria haver um irmão excluído da comunhão. Sim, não deveria ter aquele que eu convido para a minha casa e que eu faço parte do meu círculo, mas que outros eu não convido. Outros eu não estendo a minha mão. Se a gente não faz isso, estamos bastante distantes daquela foto da igreja primitiva, da igreja dos primeiros dias. E por último, a oração. Igreja que não ora é igreja que não respira. Martinho Lutero disse que a oração é o suor da alma. Eu acho essa expressão dele extremamente rica e acertada. O cristão ora do mesmo jeito que o bebê ao nascer chora. Falar com o nosso Pai é algo natural, é algo que nós fazemos em todo momento, seja quando nós paramos para nos dedicar a isso, seja quando em meio a todas as atividades do dia a gente conversa com o Senhor. Nós sabemos que nós devemos dar graças a Ele por tudo que Ele fez em nossa vida,
que nós devemos agradecê-lo por todas as bênçãos que derramou em nossa vida e tem derramado, mesmo no meio desse período agora conturbado, Deus se faz ver. Deus age ainda, mesmo em meio a esse período que nós estamos isolados em casa. Sim, Deus não mudou. As circunstâncias podem ter mudado, mas Deus continua bom. E falar com Ele é bênção. Falar com Deus é bênção. Poder levar a Ele as nossas palavras, abrir o coração, sem que a gente tenha da parte dele nenhuma correção, nenhuma censura ao que a gente fala. Veja, por exemplo, os salmistas, quando falavam com Deus, abriam o coração e falavam aquilo que eles viam na cabeça. E durante a oração, mesmo que fosse uma oração de raiva, ao final a gente percebe, ele acaba louvando, ele acaba entregando os seus problemas para Deus. Sim, nós temos 3 ênfases na igreja: o ensino, a comunhão e a oração. Mas veja bem, tudo isso não é para que cristãos continuem a engordar, como a gente falou em alguns momentos atrás, em algumas meditações passadas. Não é para um fim em si mesmo. A igreja não é um clube fechado. Tudo isso nos é dado para que, como cristãos autênticos e verdadeiros que buscam a Deus, a gente possa testemunhar para as pessoas que não são cristãs. Sim, é dito ali que eles contavam com a simpatia do povo. As pessoas gostavam deles. Olhavam e diziam: essas pessoas são gente muito boa, são gente muito querida, eles se ajudam, eles se amam de verdade. Eles têm ações um pelo outro que a gente percebe que não são normais no mundo. No mundo é cada um por si. E eles ali se cuidam. Eles cuidam das suas pessoas. Ou seja, um olhar para essa foto da igreja por parte de quem não acreditava em Jesus fazia com que eles quisessem conhecer um pouco mais disso. E quando se encontravam com membros dessa igreja, então eles diziam: vem e vê, vem conhecer a nossa igreja, vem conhecer o que nós acreditamos, vem conhecer a nossa comunhão, vem orar com a gente. E faziam um convite singelo. E é dito ali que o Senhor acrescentava a cada dia, que o Senhor dava crescimento para a igreja. Ou seja, tudo isso que há dentro da igreja servia para que ela tivesse um impulso missionário, porque Deus quer que o Evangelho seja pregado a cada pessoa e que cada pessoa seja alcançada no mundo. E nós temos que perguntar: qual é a foto da nossa igreja hoje? Se nós fizéssemos uma foto do mesmo jeito que foi feita ali em Atos 2, o que essa foto mostraria? Mostraria a nossa igreja com ensino, com comunhão e com oração? Ou será que nós estaríamos falhos em algum desses aspectos? É bom dizer que se Deus mostra isso para nós, então nós podemos corrigir. Nós ainda temos tempo para trabalhar. Nós podemos nos humilhar diante de Deus e dizer: sim, Senhor, nós pecamos. Aqui como igreja nós temos errado ali. Ensina-nos, dá-nos o caminho e vamos nos dispor a fazer diferente do que fizemos até aqui. É bom dizer que a igreja ela tem uma missão interna e externa. A missão interna da igreja é cuidarmos uns dos outros. E a missão externa da igreja é testemunharmos ao mundo. É permitir que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas por Deus da mesma maneira que nós somos, que nós fomos. Qual é a fotografia que nós temos? Qual é a fotografia da nossa igreja? Qual é a fotografia da tua vida? Que Deus te abençoe, que ao olhar essa foto você possa tirar boas conclusões e que Ele te guie ao caminho certo. Fiquem todos com Deus, uma abençoada semana a todos, cuidem-se, que Deus os proteja. Amém.